questões ortográficas, resolução de exercícios. Faremos agora, né, mais exercícios para podermos fixar as muitas questões ortográficas que vimos anteriormente. Então vamos começar, né? Não são questões tão difíceis, né? São questões mais a título de fixação da matéria mesmo, para dar uma revisada. Então vamos lá então. A primeira questão é sobre divisão silábica, tá? Observe as opções apresentadas abaixo e assinale a alternativa que possui uma informação correta quanto à divisão de sílaba e a classificação, tá? Vamos lá. Perspicaz, né? Perspicaz. Vamos ver aqui, tá tudo certinho, ó. Aqui, ó, respeitou-se o encontro consonantal, né? Diz junto que a segunda consoante não é a letra L nem a letra R, então a consoante vai para a sílaba seguinte. Tranquilo, então a divisão silábica está correta. Porém, perspicaz não é uma palavra polissílaba, tá? Perspicaz é uma palavra trissílaba. De 3 sílabas para cima é que uma palavra é considerada polissílaba. Monossílaba, dissílaba, né? Trissílaba, e se a palavra tiver mais de 3 sílabas, é que ela será chamada de polissílaba. De 4 sílabas para cima é considerada polissílaba. Quando tem 3 sílabas, é trissílaba a palavra, tá? Então, não é. Então, infelizmente, que essa opção está incorreta. Eu quero uma correta, tá bom? Letra B. Bactéria é uma polissílaba. Perfeito, né? 1, 2, 3, 4. Então, é uma polissílaba. E aqui, ó, a palavra bactéria, ela foi... essa parte final dela aqui, ó, na pronúncia, considerou-se aqui o hiato, tá? Então, bactéria passa a ser acentuada por ser uma proparoxítona. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Está correta, tá bom? Está correta. Então, é a opção B. Porém, tem uma observação aí. Tem uma observação importante aí, né, a respeito de bactéria. Bactéria, palavras que terminam, né, em ditongo, paroxítonas terminadas em ditongo, né, elas podem ser consideradas também hiato. Então, bactéria tem 2 formas de divisão silábica. Ou eu considero uma paroxítona terminada em ditongo crescente, ou eu considero um hiato na última sílaba. Então, tem 2 maneiras de dividir bactéria. Bactéria, como aparece na questão, ou então bactéria, tudo na mesma sílaba aqui, tá? Considerando, né, um encontro vocálico aqui, o ditongo aqui, crescente, bactéria é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Então, palavras como bactéria, cárie, água, máfia, pátria, história, são palavras que admitem 2 divisões silábicas, tá? Ou eu coloco um hiato na última sílaba, ou eu considero o ditongo na última sílaba. Mas o que eu percebo é que as últimas bancas, elas estão considerando mais, né, palavras como bactéria, estão considerando mais como paroxítonas terminadas em ditongo, tá? Aqui ficaria na mesma sílaba. Porém, como ambas as divisões estão corretas, a letra B é a correta. Agora, as letras C, D e E não apresentam problemas, porque tem erros bem fáceis de se identificar. Touca, aqui deveria ter aí um ditongo decrescente, né? Vadiagem, aqui, ó, o A, né, deveria separar do I, em um hiato, na hora da pronúncia, ó. Vadiagem. Então, também está errada.
touca errado, vadiagem errado. E cacau, também é outro erro flagrante aqui, né? Aqui na última sílaba deveria haver um ditongo decrescente aqui, ó. Cacau. O U deveria estar na mesma sílaba do A. Tá? E aí, se a divisão silábica está incorreta, nem adianta ver se é trissílaba, monossílaba, polissílaba, não adianta, né? Já vimos o erro aqui na primeira parte. Então, vamos seguir, né, para número 2. Está correta a divisão silábica de todas as palavras na seguinte alternativa. Então, eu vou marcar aqui a alternativa em que todas as palavras estão divididas corretamente em sílabas, né? Substrato está correto, ó, tá? Em encontros consonantais aqui, ó, que tem mais de 2 consoantes, 1, 2, 3, né, 4 consoantes, tá? Eu vou dividir, ó, 1, 2 na terceira consoante aqui, ó, substrato, né? Geralmente, sempre a última consoante vai para a sílaba seguinte, né? A letra T não é a última consoante, né? A última consoante é a letra R. Então, temos um encontro consonantal aqui, ó. 1, 2, 3, 4 consoantes. Geralmente, em encontros consonantais com mais de 3 consoantes, com mais de 2 consoantes, a última é que vai para a sílaba seguinte, tá? A última consoante. Porém, em substrato, não, o T que foi para a sílaba seguinte, tendo que ficar com R, para respeitar aqui, ó, o encontro consonantal, que tem como segunda consoante a letra L ou a letra R. Por isso que ficam na mesma sílaba aqui. Tá? Então, é substrato. O T vai para a sílaba seguinte, né? E fica ao lado do R por ser o encontro consonantal tradicional. Né? O encontro consonantal tradicional tem como segunda consoante do encontro a letra L ou a letra R. Quando isso acontecer, a tendência é que elas fiquem juntas na mesma sílaba. Então, substrato, perfeito, tá? Perspicaz, também está correto, ó. Aqui, ó, o encontro consonantal, né? SP, como a segunda consoante não é a letra L e nem a letra R, elas ficam em sílabas separadas. Então, a divisão silábica está correta. Perspicaz, tá? Abrogar, né? Agora, aqui, pessoal, é um prefixo, tá? Se eu tenho um prefixo terminado em consoante e a palavra continuar com consoante, né, elas vão se separar, ó. Então, também está certo, tá? Perfeito. Então, a letra A é a correta. Letra A é a opção correta, tá? Em abscesso, vamos ver agora os erros, né? Nas divisões silábicas abaixo. Abscesso, ó, tenho 1, 2, 3 consoantes, ó. 1, 2, 3, ó. Aqui, ó, eu vou dividir aqui, ó. Bota aqui, tá bom? Aqui é o encontro consonantal, ó, disjunto, ó. Se a segunda letra fosse o L ou o R, a letra S ficaria aqui, ó. Mas como a segunda consoante não é nem a letra L e nem a letra R, ela fica na sílaba anterior. Elas ficam em sílabas separadas, tá bom? Aqui, ó. Abscesso. Dividir aqui corretamente o dígrafo, né? SS. Mas a palavra está dividida incorretamente, né? Na questão. A divisão correta é abscesso. Então, está errada a divisão silábica. Abrupto, né? As palavras complicadas, né? Abrupto é que é repentinamente, né? Inesperadamente, né? Assim, de uma hora para outra. Vamos ver a divisão silábica. Pessoal, ab é um prefixo que significa afastamento, tá?
é um prefixo. Se o prefixo terminar com consoante e a palavra continuar com consoante, elas vão ficar, as consoantes, o encontro consonantal, né? Cada consoante vai para um lado, tá bom? Ou seja, a letra B fica aqui e a letra R fica aqui. Então, abrupto está corretamente dividido, né? Então, tá, beleza. Então, não vou riscar, deixa ele aí. Abrupto. Não, tá errado também, ó. O P deveria estar aqui, ó. Então, tem erro também, ó. Abrupto, tá? Deveria haver aqui uma separação da consoante P da consoante T, tá? Então, ficaria abrupto. Tudo bem, então está errado, tá? De uma vez por todas, pessoal, vamos guardar isso aqui que eu vou falar agora. Encontro consonantal são consoantes lado a lado, tá bom? Serão separados se a segunda consoante do encontro não for a letra L ou a letra R, tá? Se forem a letra L ou a letra R, ficam na mesma sílaba. Ponto final. Agora eu vou para o caso dos prefixos. Então, uma regra é uma regra. Vamos para a segunda regra. A segunda regra é para caso de prefixo. Tem que ver se o elemento inicial da palavra ele é um prefixo. Se for um prefixo, se o prefixo terminar com consoante, tá? E a palavra continuar com consoante, as consoantes irão se separar, tá? Se o prefixo terminar com consoante e a palavra continuar com uma vogal, a consoante, a última consoante do prefixo, ela vai lá para frente, lá para outra sílaba, para a sílaba seguinte ao lado da vogal. Por isso que abrupto, aqui, ó, o B se separa do R, aqui está correto, ó. Mas porque isso aqui é um prefixo, tá? E não faz parte da palavra. Então, eu uso a regra dos prefixos aí, para divisão silábica. Vamos lá, então. Divisão silábica não é tão fácil assim quanto parece, né? Não é difícil, mas também não é aquela facilidade toda, não. Tá? Existem palavras que podem cair em questões de concurso que podem nos deixarem maus lençóis. Então, tem que prestar bastante atenção. Vamos lá. Feldspato. Que palavra é essa, né? Feldspato é um mineral. É um elemento mineral, tá? Palavra muito incomum na língua. Então, vamos lá. Vamos dividir aqui, ó. Feldspato. Ó. 1, 2, 3 consoantes, 4 consoantes, ó. Eu vou ter que dividir aqui. Como não faz parte não faz parte de prefixo, faz parte do radical, eu vou usar a regra de divisão silábica, ó. Eu divido aqui, separo aqui na terceira sílaba, na terceira consoante, né? Porque aqui, ó, e o pá vai para a sílaba seguinte, porque aqui eu tenho um encontro consonantal, né? Disjunto, cuja segunda consoante não é nem a letra L nem a letra R, então ficam em sílabas separadas. Então, a divisão correta é Feldspato. Então, está errada. Vão dividindo aí no caderno de vocês e vão pegando essas palavras. Essas são as palavras que podem causar problemas para vocês, tá bom? Desintoxicar é outro erro. Aí, eu percebo que des é claramente um prefixo, né? Que está de valor negativo, que está em desligar, desinformar, desanimar, desgovernar, tá? Então, des é prefixo. Se o prefixo termina com consoante e a palavra continua com vogal, a consoante vai lá para a vogal seguinte. Tá? A consoante parte para a sílaba seguinte. A consoante vai para a sílaba seguinte. Então, a divisão correta é essa, ó. Desintoxicar.
Desintoxicar. É desintoxicar. Então, acho que todas as palavras, né, abaixo estão erradas, assim, quanto à divisão silábica. Vamos lá, então. Amnésia. Amnésia. Aqui, ó. Amnésia. Amnésia não, né? Vamos lá, ó. Olha o encontro consonantal aqui, ó. A segunda consoante não é a letra L nem a letra R. Ficam em sílabas separadas, ó. Amnésia. Como vimos anteriormente, então, amnésia. Como vimos anteriormente, né, haveria outra maneira de dividir a amnésia. Ficaria assim, amnésia. Também era possível. Porém, as bancas militares, né, têm considerado ultimamente esse tipo de divisão silábica aqui. Tá? Ponto final. Então, está errada também, né, a divisão silábica. Vamos consertando todas elas. Sublinhar. Parece perfeito, mas o prefixo sub, né, que significa abaixo, né, sub, que significa abaixo, ele fica aqui, ó. Se o prefixo termina, né, tá errado, ó. Se o prefixo termina com consoante e a palavra continua com consoante, elas ficam em sílabas separadas. Então, ó, sublinhar, sublinhar. Essa é a divisão correta da palavra, tá? A divisão silábica correta. Vamos então à próxima, tá? Zoobiologia. Está quase certa a divisão silábica, mas aí eu tenho que dividir, ó. Tá? Isso é uma palavra composta, né? Ó, né? É o elemento até estrangeiro, né? Que a princípio tem origem grega, tá? Zoobiologia. Tá bom? Aqui, ó. Aqui eu tenho que respeitar o hiato aqui, ó. Vogais dobradas formam o hiato, tá? Então, beleza. Ó, zoobiologia. Cheia de hiatos essa palavra aí, né? Zoobiologia. Tudo bem. Então, também está errada. Vamos à próxima. Inexaurível, mas tem cada palavra, né? Inexaurível. Inexaurível que não se cansa, incansável, né? Que não se esgota, que não tem fim, né? Enfim, esse é o significado, né, aproximado aí da palavra inexaurível. Vamos lá. Gente, todo mundo sabe que o prefixo in é negação, i é negação, imoral, né? Independente, tá? Intolerante significa negação, né? Independente que não depende, intolerante que não tolera. Então, o in é um prefixo. E a regra é clara. Se o prefixo termina com consoante, tá? E a palavra continua com vogal, a consoante vai lá para a sílaba seguinte ao lado da vogal. Então, a divisão silábica correta é inexaurível. É inexaurível. Tá toda dividida errada aí a palavra. Tá bom? Pronto. E arteriosclerose. Olha, parece correta a divisão silábica, mas não, porque aqui, ó, existe um hiato, ó. Só isso aqui que tem de errado na palavra, ó. Arteriosclerose. O resto está correto. Tá? Aqui tem um hiato. Então, palavra também difícil, né? De divisão silábica difícil. Tá? Então, gente, essa questão prova, né, que divisão silábica, né,
não é tão fácil assim. É fácil quando pegamos palavras do dia a dia, palavras mais comuns, né? Aí não é difícil. Mas com certeza não são palavras fáceis que cairão na prova, se por acaso cair. Então tem que ficar atento às questões de divisão silábica e anotar essas palavras que nos colocam aí em maus lençóis, em apuros. Tá? Então vamos seguindo. 3. Mais uma de divisão silábica. A divisão silábica só não está correta em... Ó, cúmplice. Vamos pegar as que de cara são corretas. Ó, cúmplice, bem fácil. Corrupção, correto. Aqui, ó, respeitei aqui, né? A separação do dígrafo, RR. Respeitei aqui, ó, a separação do encontro consonantal, cuja segunda consoante não é a letra L nem a letra R, então tranquilo, também está correta, né? Especial, correto, aqui é um hiato, né? Percebe-se claramente na hora da pronúncia, ó, que cada vogal vai para uma sílaba. Especial, perfeito também. Então essas três são bem fáceis, né? Bem flagrantes assim de achar que estão corretas. Agora vamos lá. Vamos pronunciar a palavra Juliana. Juliana. Olha, aqui deveria ocorrer um hiato. Então a opção incorreta, né, que é o que a questão está pedindo, é a letra C. Pronto. Letra C. Tá? Pronto, então. Agora sobrou a palavra sublime. Sublime, né? Vamos então. Vamos entender a divisão silábica de sublime. Por que a palavra subliminar, né? Que tem uma palavra jurídica, né? Eu acho, né? Por que a palavra subliminar, o B separa da letra L, e em sublime, né? A letra B está ao lado da letra L. Em subliminar, sub é um sufixo. Tá? Se o sufixo termina com uma consoante e a vogal continua, e a palavra, me desculpa. Vamos de novo. Se um prefixo termina em consoante e a palavra continua com consoante, as consoantes irão se separar. Então, subliminar ficaria assim. Tá? Agora, por que não acontece em sublime? Gente, não acontece em sublime que esse sub aí não é prefixo. Esse sub, ele pertence à raiz. Ele pertence à raiz da palavra. Ele pertence ao radical da palavra. Tá? Então, né, fora dos prefixos, a regra é a seguinte. Encontros consonantais cuja segunda letra for o L ou o R, as consoantes ficarão juntas na mesma sílaba. Então, é sublime. Então, prestem atenção na regra. Tá? Então, sublime está correto. Porque eu acho que é o único ponto que pode, né, pegar vocês aí, né, pelo pé, né, num ato de desatenção. Tá? Então, eu falei que eram questões mais fáceis, mas essas três questões aí de divisão silábica nos deram um trabalho danado. Né? Por incrível que pareça, as questões de divisão silábica foram as mais difíceis aí dessa bateria de exercícios de revisão. Tá? Vamos então seguindo aí. Vamos agora para número 4. Em qual alternativa? Agora é sobre o uso do porquê. Tá? Em qual alternativa a expressão porquê, separado e sem acento, é utilizada em desacordo, ou seja, é para abarcarmos a opção incorreta. Por que você não vem? Gente, para o uso do porquê separado, a maioria dos usos do porquê separado, você pode usar o seguinte macete. Se após o porquê, aqui no meio, ó, você puder botar a palavra razão, e depois você ler a palavra,
e a frase ficar bem, ficar, né, com lógica, o porquê será separado. Vamos ler então. Vou só para conferir. Por que razão você não vem? Ficou bem, a frase soou bem. Então, por que será separado? Tá? Perfeito. Ele quer a incorreta. Letra B. Quero saber por que razão ele perdeu o exame. Ora, mais uma vez aí, cabe a palavra razão. Então, por que também será separado. Perfeito. Por que razão você faltou? Por que razão você faltou? Correto, porque separado. Isso tudo por que razão? Isso tudo por que razão? Ficou bem. Mas está incorreto o uso do porquê aí. O problema não está nesse macete de colocar ou não razão. O problema está na palavra que. Pois toda vez que a palavra que estiver em final de frase, ela levará acento circunflexo. É o caso do porquê separado e com acento. Né? A palavra que está em final de frase, ela leva acento circunflexo. Então, a opção incorreta, né, a opção a se marcar, é letra D. Vamos conferir a última. Conte-me por que razão ele mentiu. Certo. Conte-me por que razão ele mentiu. Certo. Se eu botei a palavra razão ali depois do porquê, ficou bem a frase, eu sei que o porquê ele será separado. Tá? Temos que tomar cuidado também que o porquê ele pode ser usado em outro, é o mesmo porquê, graficamente falando. Tá? Mas assim, ele pode ser usado em outro contexto, ele pode ser usado também como pronome relativo, usado para substituir os pronomes pelo qual, pelas quais, pelo qual, pelos quais, pela qual, pelas quais. Um exemplo, vocês não sabem as dificuldades por que estou passando. Vocês não sabem as dificuldades pelas quais estou passando. É isso aí, é um exemplo, tá? Então vamos lá, vamos seguindo. Questão 5. A professora queria saber, né, qual o porquê utilizar? O porquê de ninguém ter feito o trabalho de casa. É simples, tá? É simples. Se o porquê vier antecedido por um artigo masculino, né, seja definido ou indefinido, seja singular ou plural, o porquê será junto e com acento. O porquê, os porquês, um porquê, uns porquês. Então, se vier o artigo definido masculino ou artigo indefinido masculino, tá, estando no singular ou no plural, o porquê será junto e com acento. Aqui, ó. Então, é letra A. É só guardar isso, tá? Veio antecedido por um artigo masculino, porquê junto e com acento. Agora, se quiser entender um pouquinho mais, é que o porquê está... Toda vez que eu coloco um artigo masculino antes de qualquer classe gramatical, tá? Tal palavra se torna substantivo. Tá? Então, o porquê ele está substantivado aí. Porquê não, né? Não é mais uma conjunção. O porquê é um substantivo. Vamos lá, então. Vamos para a próxima. 6. Mas por quê? Né? Fomos nós que pintamos as paredes, porque não tínhamos como pagar um pintor. Gente, né? Percebe-se claramente aí que o porquê está introduzindo uma explicação. Ele é um elemento, né, que vai introduzir, que vai apresentar uma explicação, geralmente do que foi citado anteriormente. Então, ó, esse porquê será junto. Geralmente, esse porquê aqui junto, ele aparece no meio de palavras, porque ele é uma conjunção explicativa. Ele vai explicar algo que foi dito anteriormente. Mas nada impede, né, que num diálogo ele inicie uma frase. Você não foi à praia?
interrogação, ponto. E aí o outro interlocutor vai responder direto com o porquê. Porque estava sem dinheiro. Aí já vai aparecer, né? Nesse caso é que vai aparecer no início de frase. Mas geralmente o porquê junto, ele fica, tá? Ele fica no meio da frase, geralmente, né? Bom, introduz uma explicação. É só guardar isso. O porquê junto, ele vai introduzir, ele vai iniciar uma explicação. 7. Já chega de criar empecilho, como é que fica, né? Temos que ficar atento à pronúncia e à grafia. Gente, a palavra empecilho se escreve de acordo com a letra D aqui, ó. Empecilho. Eu sei que na pronúncia, até mesmo na escrita, muitas pessoas podem confundir e escrever principalmente empecilho, né? Que na pronúncia o E acaba, né, se fechando aí, parecendo a pronúncia de uma vogal I, mas é empecilho, que é obstáculo, dificuldade, tá? Então é isso. Dá pra, né? Dá pra ver mais uma questão aqui. Vamos lá. 8. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente. Gente, palavras caçula, açude, paçoca, açaí e açafrão são sempre escritas com C cedilha, tá? Então, olha só. É letra A, ó. Pronto. Sabendo disso aí, ó, é só cortar todas as palavras que, né, tem o som S, mas esse som S, esse fonema S, não seja representado pelo C cedilha. Então é só cortar, né? Aí, ó. Aqui, ó. Cortei aqui, cortei aqui. Ó, cortei aqui, cortei aqui. E na última letra aqui, ó, na última sequência, ó. Número 9. Uso de onde e aonde, né? Vamos lá. Gente, onde e aonde, ambos são advérbios, são palavras que indicam lugar, né? Entretanto, onde eu uso numa situação e aonde eu uso em outra situação. Qual é a situação que eu estou usando de forma incorreta aí? Onde, pessoal, é um lugar fixo, parado. Aonde eu uso, né, quando a regência de alguns verbos que indicam o movimento vão pedir. O verbo ir, quem vai aonde, tá? Quem chega aonde? Chega a algum lugar. Quem vai a algum lugar. Então, aonde eu uso quando eu tenho a ideia de movimento. Então, vamos ver aqui. Onde ele está? Está no lugar fixo. É onde? Está correta. Né? Eu quero a incorreta. Aonde você quer ir? Quem quer ir a algum lugar. Quer ir aonde? Correto também. Não, letra C. Não sei aonde começar a caminhada. Quem começa em algum lugar. Começa onde começa. Né? Não precisa, né? Não precisa do A aí, ó. Então, a opção a se marcar é letra C, porque a questão que era a opção incorreta. Onde está o dinheiro? O dinheiro está em algum lugar fixo, né? Certo? E aonde você vai com tamanha pressa? Quem vai a algum lugar, vai aonde? Então, está correta também. Então, onde é só advérbio. Aonde é a fusão de uma preposição exigida por verbos, alguns verbos que indicam movimento, é a fusão da preposição, né? Mais o advérbio onde. Aonde. Quem vai aonde. Quem chega aonde. Então é isso. Vamos então, para fechar,
A número 10, tá? Fechar a primeira parte, né? Primeira aula aí, de revisão. Preencha corretamente as lacunas com os termos seção com 2 S, seção com C cedilha ou seção com C e 2 S, né? Vamos lá. A sessão de terapia está atrasada. Percebam que a pronúncia vai ser sempre a mesma. Da letra A à letra E, a pronúncia vai ser sempre a mesma, porque são palavras homônimas, que têm a mesma pronúncia, mas o significado e a escrita muitas vezes será diferente, tá? Vamos lá, a sessão de terapia está atrasada. Gente, a sessão aqui, ó, é a primeira sessão aqui, ó, sessão com 2 S aqui, ó. Sessão é um intervalo entre um evento e outro. Intervalos entre um evento e outro, né, geralmente são chamados de sessão, tá? Aqui, ó. Vamos lá. Então, a letra A é sessão aqui com 2 S. Letra B, aquela moça trabalha na minha sessão. Local específico, departamento, local ali, né, determinado para fazer uma coisa, é sessão com C cedilha. Então, a letra B, sessão aqui, ó, sessão com C cedilha, tá? Letra C, a cessão do material solicitado será feita amanhã pela manhã. Perceba como, no significado da frase, cessão está no sentido de ceder, o ato de ceder o material. Quem cede algo faz a cessão de alguma coisa. Cede, né? Tá bom? Vai fazer a cessão. Então, é essa cessão aqui, ó. A letra C é essa cessão aqui, ó. Letra D. Chegamos atrasados à sessão de cinema, é o intervalo entre um evento e outro, entre uma apresentação de um filme e outra. Então, é sessão aqui, ó, com 2 S, tá? E a última, procure isso na seção específica, local específico onde só se vende produtos derivados do leite, laticínios. Então, é seção com C cedilha. Então, é isso, né? Primeira parte aí da aula terminada. Ficou um pouquinho grande, né? Porque devido lá às questões de divisão silábica, mas, né? Vamos continuar então mais 10 questões na próxima aula, para quebrar um pouco aí o ritmo, né? A próxima aula, então, continuaremos a correção das questões. Até lá!